Agora o bicho vai pegar! Pois é, hoje, 19h30, 22ª, 21ª para o Flamengo, tem jogo atrasado, do Campeonato Brasileiro. Maracanã, Rio de Janeiro, Sport TV e Premier transmitem, mas para quem está no exterior, tem Flamengo TV com imagens e João Guilherme faz barulho, nação! Pois é, você que está fora do Brasil acompanha na Flamengo TV, cada vez mais batendo recordes. Flamengo TV que cara, Flamengo é brincadeira, né? As redes do Flamengo, é o único clube do Brasil que está entre os 15 primeiros do mundo, tá? Só o Flamengo, as redes do Flamengo bombam, Flamengo TV aí bombando também. Então, trazer para vocês as informações de Flamengo e Vitória. Jogo, então, das 19h30. Provável escalação do Mengão. Rossi, Varela ou Royal? A dúvida, eu acho que vai de Royal, viu? Royal vinha bem. Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Paquetá sendo opção para o decorrer da partida. A gente tem aqui o desfalque confirmado do Luiz Araújo, recuperando ainda de lesão. Tem alguns retornos importantes, como Léo Pereira, Léo Ortiz, etc. E vamos com tudo. Vitória que tem que ser importante para o Flamengo, o torcedor do Flamengo ainda secar o Palmeiras. Agora tem que ser assim. O Flamengo precisa de um tropeço do Palmeiras para voltar a depender somente dele, tá? Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, Kaique, Gonçalves, Brites e Edenilson. Eric, Baralhas, Edu Baralhas, Martínez, Zé Vitor e Ramon. Mateuzinho e René, tá? O técnico Jair Ventura. O árbitro, cara, vou falar que eu vejo o pessoal falar, os jogos do Flamengo ele vai bem, ele é bom pro Flamengo. Não, já prejudicou demais o Flamengo também. Tem um histórico bem negativo ainda em jogos do Flamengo, mas dos piores ele é o melhorzinho. É o que menos atrapalha o Flamengo, mas ainda assim é difícil ter um árbitro que não atrapalhe o Flamengo. Esse aí, por exemplo, vou falar para vocês, teve o ano de 2024, 23, cara, 23, o que ele fez com o Flamengo é brincadeira, tá? O árbitro é o Wilton Pereira Sampaio, de Goiânia, assistentes Bruno Bosquilha, Leone Carvalho Rocha, e o VAR é o Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Olha, meu provável placar hoje, 4-1 Mengão, hein? Tô confiante. 4-0, vai tomar gol não. 4-0 para parar. 4-0 Mengão, esse é o meu provável placar. Flamengo e Vitória no Maracanã, pra gente lavar a alma aí, começar a preparar aí pra gente, né? Quem sabe aí classificar também na Libertadores, o que é muito importante. Olha só, o Malcom do Al Hilal, né? Ponta, atacante que eu falei que era um dos nomes que o Flamengo também estava aí avaliando junto com o Luiz Henrique Almada para ser aquele medalhão que o Flamengo vai contratar. Saiu a matéria que ele vê até com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, contanto que ele receba o que ele está recebendo lá. Tá? Então, de acordo com o jornalista Felipe Silva da ESPN, o ex-jogador do Corinthians recebeu uma oferta para seguir na Arábia Saudita, mas não se empolgou. No momento, o futuro do atleta é visto como incerto. Tá? A gente sabe que é um jogador bem avaliado no Flamengo, então a informação que eu tenho, inclusive com relação ao Malcom, é que ele tem, por exemplo, até estava falando com a Raíza Simplício sobre isso, e ela apurou junto comigo, ele tem 17 milhões de euros que ele não abre mão para receber lá no Al Hilal. Ele tem propostas de equipes árabes, inclusive mantendo o salário dele alto, até subindo de 10 para 12 milhões de reais mensais. É muito dinheiro. Então é um jogador que, além, né, do valor que você tem que acertar, que ele tem a receber lá, que ele não vai abrir mão, e o Al Hilal não vai querer pagar, ainda vai querer, de repente, alguma coisa nessa negociação, você tem que pagar um salário alto. O que a Raíza estava falando comigo aqui é que uma boa alternativa poderia ser o empréstimo. Tá? Até porque, cara, se você fizer transformar, para não ficar um salário tão alto, transformar isso em luvas e tal, pagar parcelado, é como se você estivesse fazendo uma contratação. Mas o empréstimo se tornaria mais viável, ainda assim o salário é muito alto. Então, cara, de verdade, eu acho muito difícil, apesar de ver que o Flamengo tem interesse, eu acho uma situação muito complicada.
essa do Malcom pelo alto salário que ele recebe no Al Hilal. Estava falando sobre isso aqui, o Pablo Rafael Rua também, tá? Na verdade, uma sondagem, né? O Flamengo procurou o Malcom. A proposta do Aldiria é para ele receber 12 milhões de reais por mês, ou seja, mais do que ele recebe no Al Hilal, tá? É isso, gente, é muito alto, é salário altíssimo, eu não vejo possibilidade do Flamengo conseguir resolver essa situação, não. Muito difícil. E para quem acha que a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil fez do Flamengo o time com premiações menores que muitos, tá errado. Tá errado, tá? O Palmeiras tem avançou na Copa do Brasil e tudo mais, mas o Flamengo segue liderando. Segue o líder! Pois é, o Flamengo segue liderando as premiações na temporada, tá? O Flamengo tem aí vantagem na liderança graças à melhor campanha na Libertadores. 8 times ganham 4 milhões ao chegar às quartas de final da Copa do Brasil, mas esse valor não é suficiente para superar a excelente campanha do Flamengo na fase de grupos da Libertadores, tá? Então, olha só, Palmeiras é o time que mais se aproximou da liderança do Flamengo no ranking das premiações. Então agora são 30,68 milhões acumulados aí pelo Palmeiras e em 2026, que está na quarta colocação contra 49,59 milhões do Flamengo. É mole, parceiro. Os caras falam que o Flamengo já ganhou praticamente 50 milhões em premiações. O Palmeiras ganhou 30, tá? A vice-liderança e terceira colocação ficam com Corinthians e Fluminense. Corinthians 33,48, Fluminense 32,45. Os dois clubes não se aproximaram do líder porque foram eliminados por Internacional e Vasco na Copa do Brasil. Vale lembrar que o Corinthians teve a premiação da Supercopa do Brasil, porque inclusive ganhou do Flamengo, aquele jogo lá, né, o árbitro da próxima partida, vale a gente lembrar, né, o Rafael Rodrigo Klein, que expulsou o Carrascal já no segundo tempo numa situação do primeiro tempo, aquele absurdo. Pois é, esse cara apita o jogo do Flamengo contra o Mirassol fora de casa. E graças a essa premiação, o Corinthians está ali na segunda colocação das premiações, na frente do Palmeiras, tá? Fluminense, então, é o terceiro colocado, 32,45. Então, a gente trazendo aí premiações, Flamengo segue nadando de braçada, liderando, cara, muito bem. Como é importante, né? As vitórias, como foi importante o Flamengo ter muitas vitórias na fase de grupo, ter a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, garantiu muita premiação para o Flamengo.